Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo. Para quem não me conhece, eu sou analista do TRF da 4ª Região. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia de quais são os temas mais cobrados no concurso do TJTO. Na verdade, nos concursos de tribunal elaborados pela banca FGV. Antes da gente começar a trocar essa ideia propriamente dita, não se esqueça de contribuir aqui com o crescimento do nosso canal. Deixa seu like, inscreva-se, ative as notificações. É muito importante mesmo, de coração, que você contribua aqui para o crescimento, que eu possa perceber que esse trabalho aos poucos está dando certo. Tá, galera? Dá bastante trabalho estar aqui e a contribuição de vocês, a contrapartida de vocês me mantém empolgado para dar continuidade nesse projeto e cobrir na íntegra, como vocês estão vendo aí, vários concursos. E galera, a parada aqui é a seguinte: a gente sabe que ser eficiente em concurso público requer que você seja muito bom em determinados pontos. Não estou falando que você deva negligenciar o edital. Você tem que, se você tiver tempo, estudar todo o edital. Mas existem determinadas matérias que elas devem ser priorizadas em razão do seu grau de incidência, porque elas são mais cobradas em provas desse tipo pela banca examinadora. Então, com base nisso, olha só, eu fiz um levantamento cruzado usando o raio-x do site Que Concursos também e do site Tec Concursos também. E aí eu obtive as seguintes informações. A matéria mais cobrada pela FGV em tribunais é disparada aí, português. Seguido de administrativo em segundo lugar, constitucional em terceiro, processo penal e penal ali basicamente equiparado, mas processo penal vem um pouquinho à frente. Depois a gente tem penal, processo civil, administração, né, que é administração pública, etc. A legislação e, por último, ética. E aí o que acontece? Isso aqui não significa que você deve negligenciar alguma dessas matérias, mas sim para você ter ideia de que, por exemplo, não tem como você ir para uma prova da FGV sem estudar português. Beleza? Agora vamos lá. Então, dentro dessas matérias, quais são os assuntos cobrados por matéria, pessoal? Aí, olha só, aqui nós percebemos que a gente tem aqui, ó, predominantemente de azul, interpretação de texto, certo? Aí depois a gente vem aqui, depois vem com sintaxe, aí seguido de morfologia, certo? E aí a gente continua em morfologia, porque a banca traz assim, morfologia geral, né? Ela traz pronomes e morfologia dos verbos, certo? E depois ela vem aí com pontuação e depois com problemas da língua culta. Então esses aqui foram os temas mais cobrados na prova de português. Tudo bem? Na sequência, só lembrando que o tema problemas da língua culta, na verdade, ele diz respeito ao tema uso dos porquês e de onde e aonde. Agora, em direito administrativo, nós também tivemos aí, deixa eu me diminuir aqui a tela para a gente poder ler tudo de uma vez. A gente teve aí uma cobrança considerável de agentes públicos e 8.112, tá? Que é o nosso primeiro tema aqui, como vocês podem ver, de azul. Na sequência, licitações e legislação, tá? Por exemplo, Lei 866, Lei 14.133, né? Que são todas legislações das licitações. Aí depois, organização da administração pública em terceiro lugar. Em quarto lugar, poderes da administração. Em quinto, atos. Em sexto, serviços. Depois a gente vem aí com improbidade, tá bom? Responsabilidade do Estado, regime jurídico, intervenção do Estado na propriedade privada, processos, contratos. Se a gente dá um close aqui, para ficar mais tranquilo para a gente, observe o seguinte, ó. A gente tem aqui agentes públicos com 33%, licitações e contratos com 14,8%, organização com 7,7%, poderes 7,1%, atos 6,5%, serviços públicos e improbidade 6%. Tá bom? E a partir daí vai decaindo nessa ordem de cobrança. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Agora, em relação a direito constitucional,
A gente considerou aí várias matérias, né? E a gente vai ver aqui de novo quais foram os temas mais cobrados. O primeiro tema disparado é administração pública, tá? Disposição geral e servidores públicos, lá da Constituição Federal, com 12,9%. O segundo tema é poder judiciário. O terceiro tema é organização política administrativa. O quarto tema, poder legislativo. O quinto, teoria da Constituição. E aí, logo depois vem controle de constitucionalidade, em sexto. Organização do poder judiciário, em sétimo. Direitos de nacionalidade, em oitavo. Ordem econômica financeira, em nono. Funções essenciais da justiça, em décimo. Direitos individuais, em 11º. Processo legislativo, em 12º. Poder executivo, em 13º. Direitos individuais, em 14º. E teoria dos direitos fundamentais. Observe uma coisa aqui, né? A gente tem direitos individuais aqui no finalzinho e a gente também tem direitos individuais aqui. Esses primeiros direitos individuais são as garantias e esses segundos direitos individuais são os remédios, tá? Então, as garantias lá do artigo 5º, elas têm esse grau de incidência maior. Agora, em direito processual civil, eu levei em consideração o Código de Processo Civil antigo. Por quê? Porque a gente precisa fazer a análise. E o que acontece, galera? A gente não tem tantas questões assim do Código de Processo Civil novo, né? Então, para a gente poder ter uma análise macro, eu também levei em consideração o antigo Código de Processo Civil. Porém, a gente vai finalizar aqui mesmo, a gente vai levar mais em consideração o novo Código de Processo Civil. Mas olha só o que eu vou te falar. A gente vai começar analisando aqui o antigo Código de Processo Civil para você ter uma noção. Depois a gente parte para o novo Código de Processo Civil. Afinal de contas, eles têm assuntos e temas muito parecidos no sentido da disposição, da organização do código. Apesar dele ter mudado, os assuntos ficam muito parecidos. E aí você junta todas essas informações para poder tirar a melhor conclusão possível. Então, lá no antigo Código de Processo Civil, a gente tem aqui o procedimento ordinário como matéria mais cobrada. Depois, ações coletivas como a segunda matéria mais cobrada. Terceiro, atos processuais. Quarto, formação, suspensão e extinção do processo. Quinto, processo de execução. Aí, na sequência, em sexto, nós temos recursos. Em sétimo, competência. Em oitavo, litisconsórcio. Em nono, intervenção de terceiros. Em décimo, juizado especial. Em 11º, sujeitos do processo. 12º, cumprimento de sentença. 13º, processo cautelar. 14º, da ação. E 15º, pressupostos processuais. É interessante que você note que, por exemplo, pressupostos processuais, da ação, processo cautelar, cumprimento de sentença, todos têm 3,3%, o que significa dizer que o grau de incidência, apesar deles virem por último, né, o grau de incidência é o mesmo, eles estão na mesma linha de cobrança. A mesma coisa acontece aqui, ó, com sujeitos do processo, juizado especial, intervenção de terceiros e litisconsórcio, porque o grau de incidência de todos eles foi 4,8%, tá bom? E a competência e recurso também 6,5% e atos processuais, informação e suspensão extinção do processo e processo de execução 8,1%. Beleza, galera? Então, o que eu quero dizer com isso é que apesar de serem matérias distintas, elas apresentam o mesmo grau de incidência, né? Então é interessante que você raciocine, reflita sobre isso na hora de montar a sua estratégia de priorização de temas. Além disso, no novo Código de Processo Civil, vocês podem ver aqui que tem bem menos matérias, né? Em primeiro lugar, disparado, sujeitos da relação processual. Em segundo lugar, recursos. Em terceiro lugar, aplicação das normas processuais. Em quinto, atos processuais. Em sexto, formação do processo e petição. Em sétimo, resposta do réu e revelia. Em oitavo, competência. Em nono, processo de execução. Mais uma vez, repare. Processo de execução, competência, resposta do réu e revelia, formação do processo e petição. Todos têm 7,7%. E aqui, recursos, aplicação das normas processuais e atos processuais, todos têm 15,3%. Certo? Então, fica aqui a análise
tanto do Código de Processo Novo quanto do antigo, para você poder tirar as melhores conclusões que você compreender. No meu caso, se eu fosse estudar para essa prova, eu iria levar em consideração basicamente o novo, tá bom? E levando em consideração o novo, eu iria resolver questões aí, ia priorizar a resolução de questões de, por exemplo, essas 3 matérias mais importantes. E aí eu ia migrando para as outras à medida que eu fosse terminando essas, ok? Quando eu finalizasse, que são as mais importantes, aí sim eu migraria para as outras. Dentro de Direito Processual Penal, nós também temos bastante conteúdo, então vamos lá. Olha só para você ver, a gente tem recursos criminais disparado, na sequência vem ação penal em segundo, competência em terceiro, prisão e liberdade provisória em quarto, citações e intimações em quinto, das provas, oitavo, procedimento penal, nono, juiz, MP, acusado, assistentes e auxiliares da justiça, 10º, nulidades em 11º, meios autônomos de impugnação em 15º, lei de organização criminosa em 16º, mas eu acho que o TJTO não cai, aplicação da lei processual em 17º e lei Maria da Penha em 18º, mas eu acredito que a lei Maria da Penha também não cai o TJTO. Certo? Então, como vocês podem ver, essas 4 aqui do lado direito são as matérias que predominam, que são as matérias que você deve priorizar. Só para ficar bem claro aqui a minha opinião sobre a sua estratégia de estudo, sobre a adoção da sua estratégia de estudo, a matéria do lado direito é sempre a matéria que você deve priorizar. Português, interpretação de texto, direito administrativo, agentes públicos e licitações, direito constitucional, administração pública, poder judiciário, organização política administrativa, poder legislativo e teoria da Constituição, antigo CPC, procedimento ordinário, ações coletivas, atos processuais, formação, suspensão e extinção do processo e processo de execução. Mas aqui é só para você ter uma noção, porque eu não estudaria com base no antigo CPC, tá? Eu usaria mesmo só para poder ter um norte, assim, para poder saber como é que foi cobrado antigamente. E priorizaria os temas do novo CPC, sujeitos à relação processual, recursos e aplicação das normas processuais. Em direito processual penal, novamente, essas 4, recursos criminais, ação penal, competência, prisão e liberdade provisória, que estão todos do lado direito. E agora sobre legislação dos tribunais, lei de organização judiciária ganha um pouco de regimento interno, mas ganha muito pouco, então a gente tem basicamente essas 2 matérias. No concurso do TJTO, não é cobrado lei de organização judiciária, o que significa dizer que seu estudo só vai recair sobre regimento interno, o que é muito, muito bom. Agora, direito penal, do nosso lado direito, aí comandando o grau de incidência, crimes contra a administração pública, em primeiro lugar. Em segundo, tipicidade. Em terceiro, noções fundamentais. Em quarto, causas de extinção da punibilidade. Então, essas 4 matérias do lado direito são as matérias que devem ser priorizadas. Depois a gente tem aí em quinto, penas privativas de liberdade. Em sexto, legislação penal especial. Em sétimo, antijuricidade. Em oitavo, concurso de crimes. Em nono, crimes contra a vida. Em décimo, lesões corporais. 11º, crimes contra o patrimônio. 12º, modalidades das penas restritivas de direito. 13º, livramento condicional. E 14º, crimes contra a fé pública. Na sequência, observação, tá? Para a legislação especial, a gente considerou o quê? Lei dos crimes hediondos e a lei de abuso de autoridade e a lei de tortura, que cai no seu concurso. Essas 3 leis estão expressas no seu edital. Em direito civil, predominantemente parte geral, tá? Em primeiro lugar. Aí depois vem em segundo, contratos. Em terceiro, responsabilidade civil. Em quarto, direitos das sucessões. Em quinto, direito das obrigações. Em sexto, direito das coisas, tá? Não está escrito aqui, mas a gente segue aqui, ó. Direito da reais, direitos das coisas. Em sétimo, direito de família. Em oitavo, LNDB, né? Que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E por último, contratos em espécie. Beleza? Então, tá aí, ó, direito civil. Agora, a gente vai falar sobre administração pública. Em administração pública, galera, eu separei, né? Administração, eu separei em administração pública, em administração financeira orçamentária e gestão de pessoas. Por quê? Porque o edital fica bagunçando esses itens, né? Fica trazendo um junto com o outro.
Então eu vou falar sobre cada um e se você identificar algum desses pontos lá no seu edital, você sabe já do que eu estou tratando. Dentro de administração pública, deve ser priorizado qualidade no serviço público em primeiro lugar, gestão de políticas públicas em segundo, governabilidade, governança e accountability em terceiro. E em quarto lugar, modelos teóricos de administração. Em quinto, governo eletrônico e transparência. Em sexto, histórico, reforma, evolução. Em sétimo, estrutura organizacional. Em oitavo, processo organizacional. Em nono, eficiência, eficácia e efetividade, tá? E décimo, gestão por resultados. Então aqui é da matéria administração, certo? Deixa eu sair um pouco aqui, diminuir um pouco para a gente poder ter uma visão do todo e vocês já irem dando os prints de vocês aí. Além disso, administração financeira orçamentária, a gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, orçamento público em AFO, em segundo lugar, lei de responsabilidade fiscal, em terceiro lugar, despesa pública, em quarto lugar, princípios orçamentários, em quinto, ciclo orçamentário, em sexto, receita pública, em sétimo, créditos adicionais, em oitavo, estágios da receita e despesa, em nono, programa execução financeira e orçamentária, tá, galera? Para vocês darem um print de vocês aí, ó, vou jogar aqui para cima para vocês verem os conteúdos que eu levei em consideração e jogar aqui para baixo para vocês terem acesso ao gráfico. Agora, em gestão de pessoas, a gente tem aí, ó, como conteúdo predominante, ó, desenvolvendo pessoas de forma predominante. Segundo, visão geral de RH na organização. E depois vem, galera, ó, em terceiro aqui, como a gente pode ver, só um minuto, vamos organizar aqui a tela. Em terceiro, como a gente pode ver, gestão de competências. Em quarto, desenho dos cargos. Quinto, indicadores de RH. Sexto, comportamento das pessoas nas organizações, né? Tá aqui, né? Comportamento das pessoas nas organizações. Sempre que falta o nome aqui, eu vim para cá e colo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Agregando pessoas, depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sétimo, agregando pessoas. Em oitavo, gestão de conflitos. Em nono, novas tecnologias de RH. Em décimo, aplicando pessoas. Em décimo primeiro, gestão de conhecimento. Tá? Então esse aqui é o filtro de gestão de pessoas, que são aí as 3 matérias que tem a probabilidade de cair na sua prova, né? Gestão de pessoas, administração financeira orçamentária, administração pública. Na verdade, tem a probabilidade de cair numa prova de tribunal da FGV, porque ela pode misturar todas essas matérias e chamar de noções de administração. Beleza, galera? Agora, ética. Ética, na sua prova não cai, mas a título de curiosidade, agentes públicos vem em primeiro lugar, depois vem improbidade, depois vem os aspectos teóricos, por último. Certo? E assim a gente completa aí, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar de um por um, tá? Para você poder dar print e ter esse material aí, ó. Matérias mais cobradas, tá? Você dá um print aqui, ó, para você ver que é o começo do material, que levou em consideração. Depois vem aqui aquela relação por matéria mais cobrada, você também dá um print. A gente já vem para o português, ó. Beleza? Tem o texto aí, tem o gráfico, você pode dar um print, tem uma observação aqui embaixo, você pode dar um print também, dá pausa e dá um print, né? Direito administrativo, para você anotar o texto, agora para você anotar o gráfico, certo? Direito constitucional, acho que vai dar para você anotar o texto e o gráfico, bacana. Agora direito processual civil, o texto está separado do gráfico, mas a gente tem aqui o antigo CPC, certo? E tem o texto e o gráfico aí para você. A gente tem aqui o novo CPC também, que vai ter o texto e o gráfico aí para você. Direito processual penal, texto e gráfico separado. Dá um print, tira um print do texto. Agora você tira um print do gráfico. Legislação dos tribunais, dá para você tirar um print só, porque está junto o texto e o gráfico. Direito penal, a gente também tem o texto e o gráfico juntos, então tira o seu print aí, certo? Agora, essa observação é importante, né? Essa observação de direito penal, você pode tirar um print aqui para poder ficar aí perto do gráfico de direito penal. Direito civil,
A gente tem aqui o texto e o gráfico para você tirar seu print também. E por último, administração pública, né? A administração, na verdade, a administração pública está aí, texto e o gráfico. A administração financeira orçamentária ficou um pouco fora, né? Mas a gente desce agora, você pega o gráfico. Gestão de pessoas, tá aí o texto e o gráfico. E por último, né, finalmente, ética. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até nosso próximo vídeo.